serviço. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer natureza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que eles possuem. Jesus, Lucas 12:15. Frequentemente, quando nos referimos à prosperidade, recordamos de imediato posses e haveres de expressão material e reconstituímos na lembrança a imagem dos nossos amigos que carregam compromissos com a fortuna terrestre, como se eles fossem os únicos responsáveis pelo equilíbrio do mundo. Entretanto, assim agindo, escorregamos inconscientemente para a fuga de nossos próprios deveres, sem que isso nos isente das obrigações assumidas. Simbolicamente, todos retemos capitais a movimentar, de vez que em cada instância regeneradora ou evolutiva em que nos encontramos, somos acompanhados por valiosos créditos de tempo, através dos quais a divina providência considera-nos iguais pela necessidade e, simultaneamente, diferencia-nos uns dos outros pela aplicação individual que fazemos deles. Somos todos, desse modo, convocados não apenas a empregar dinheiro, mas também saúde, condição, profissão, habilidade, entendimento, cultura, relações e possibilidades outras, de que sejamos detentores em favor dos outros, porquanto pelas nossas próprias ações somos valorizados ou depreciados, enriquecidos ou podados em nossos recursos pela contabilidade da eterna justiça. Permaneçamos assim, atentos às menores oportunidades de ajudar, que se nos ofereçam na experiência cotidiana, aproveitando-as quanto possível, porque se as nossas reservas de tempo estão sendo realmente depositadas no fundo de serviço ao próximo, no banco da vida, a carteira do suprimento espontâneo nos enviará, estejamos onde estivermos, os dividendos de auxílio e felicidade, a que tenhamos direito, sem que haja, de nossa parte, nem mesmo a preocupação de sacar. Então, esse ensinamento, ele vem nos trazer a divina palavra do próprio Cristo. Quando nós servimos um ao outro, quando nós amamos o nosso próximo, nós não temos necessidade de ficar pedindo em prol de nós mesmos. Porque se você está servindo em prol do seu próximo, a espiritualidade, o mundo espiritual do bem, das conquistas dos tesouros maiores, que são os tesouros do céu, cobrirão as nossas necessidades. Não aquelas às quais nos achamos necessitados, mas aquelas às quais realmente somos necessitados. Então, em resumo, o ensinamento vem trazer essa explicação, que não devemos perder nenhuma oportunidade de fazer o bem. Onde estivermos, seja com um abraço, com um sorriso, com um momento de atenção, nós temos sempre que procurar sermos úteis ao sistema da evolução, ao processo evolutivo do planeta. E falando em planeta, nós nos encontramos num estágio tão caótico, até porque estamos muito próximos da transição planetária, então não há mais tempo para enrolar, vamos dizer assim, situações que precisam de alguma forma serem resolvidas e muitas vezes reconstruídas na sua totalidade. Uma casa que está deteriorada pelo tempo, cheia de trinca, com rachadura, se nós formos tentar remendar,
nós vamos acabar perdendo tempo, porque nós não vamos sanar toda a problemática dessa casa envelhecida. A melhor solução para transformá-la numa nova casa seria qual? Demolir. E é assim que nós encontramos o planeta Terra. Não com essa visão de demolição, mas de separação, mas de renovação, e tudo aquilo que está no meio do caminho, atrapalhando, formando ali bolos de sujeira e de entulho, é preciso retirar. E é essa a condição do planeta Terra atual. Em contrapartida, nós estamos encontrando seres humanos que não estão se dando conta dessa problemática. Nós estamos vivenciando momentos muito difíceis, aonde a discussão, a política, os planejamentos confusos, as intenções deturpadas. Perdeu-se bastante a noção do certo e errado de uma forma um pouco mais exata. Estamos falando daquilo que não tem meio termo. Ou está certo, ou está errado. Via de regra, não se aplica isso a tudo. Mas há situações em que ou estamos certo, no caminho certo, ou não. Aí vem a pergunta, mas Deus não sabe disso, já que nós vamos passar por um período de transição planetária, onde o objetivo da Terra seria a valorização humana, e viveríamos num mundo onde a paz e o amor seria maior do que a guerra, e os seres humanos vivenciando isso, e Deus não está se dando conta, pelo contrário. O exemplo da casa vale também para o plano Terra. E no plano Terra, Deus chegou a um ponto que já era estimado. Chegou a um ponto que já era previsto. O que talvez Deus não contasse fosse com essa omissão humana que nós estamos vivendo. Esse não querer se envolver. Isso talvez, Deus não contasse. Porque os espíritos de luz, os guardiões planetários, em cada uma das suas mensagens, vem nos atentar para os nossos pensamentos de luz, os nossos pensamentos de amor, os nossos pensamentos de boas vibrações e de esperança. E que o homem vivenciasse não só o seu mundo interior, que o homem vivenciasse também o interior dos outros, visualizando melhor o ambiente externo, espiritual do outro. E com isso, a massa pesada e densa que está em volta do nosso planeta, que é potencializada a todo minuto por esses pensamentos egoístas e omissos, que começam com pensamentos pequenos,
atitudes pequenas, até mesmo dentro da nossa casa, que vai se juntando e formando essa grande massa pesada de omissão e de egoísmo. A omissão, muitas vezes, defende-se, a ideia de omissão em algumas circunstâncias da vida. Ainda que, a princípio, a omissão seja, aparentemente, o ideal. Mas, no geral, a omissão, ela sempre traz resultados negativos. Ela sempre traz resultados negativos. Até porque uma pessoa se omite baseado em alguma intenção. Tem a omissão por conveniência, tem a omissão por garantia. Por exemplo, um exemplo básico. Alguém trabalha em um lugar onde vê muita coisa errada, coisas erradas, mas se omite. Por quê? Por medo de perder o emprego. Mas lá na frente, isso pode gerar um resultado muito pior. A reação da omissão, de um modo geral, ela é sempre negativa. Um casal pede uma pizza. A esposa pergunta: que pizza você quer? Para o marido. O marido fala: não, escolha você. Não, escolha você. Ele resolve escolher a pizza. Chega a pizza, a esposa abre. Mas pizza de calabresa? Você sabe que eu não gosto de calabresa? Vocês perceberam? A que nível chega a omissão até mesmo para agradar, para dar ao outro a oportunidade de se impor, de escolher. Então, a omissão é sempre uma escolha não muito acertada. Ela sempre está de mão dadas com o egoísmo e com alguma intenção. Eu falei de situações cotidianas e bobas e que a gente sabe que acontece todos os dias. A gente se omite em algumas situações em função de atribuir ao outro a responsabilidade de algo também. O filho pede para ir ao cinema ou qualquer outro lugar para a mãe, vai falar com seu pai. Se o seu pai autorizar, tudo bem. Algo não muito bom acontece, a culpa é do pai. Então a gente também se omite diante das escolhas, das tomadas de atitude. Já se reservando no direito de se autodefender, de se autopreservar. Em resumo, esse sentimento é de egoísmo. E de um modo geral, a humanidade, hoje, ela vive um momento de omissão e de egoísmo. Falando, eu não gosto muito de falar sobre esse assunto política, esse tipo de coisa, mas partindo para os nossos governantes,
Eles só não se omitem mediante um alto preço. Então, a omissão daquilo que não me convém, que eu me imponha e assuma as responsabilidades. É muito comum nos nossos pequenos atos, até os mais complexos, a nível coletivo, a nível mundial. Então, eu gostaria apenas de esclarecer esse ponto na mente de vocês. Tomemos cuidado com a omissão. Antes de omitir, vamos pensar, olhar para nós e ver por que motivo eu vou me omitir diante de uma situação. Para não se envolver, para ter paz, para ter... Mas é o contrário. A paz, ela não vai ser nunca resultado da omissão. Comecemos a refletir. E não se esqueçam que a omissão anda de mãos dadas com o egoísmo. É claro que eu não estou dizendo que nós temos que fazer polêmica em tudo, que nós temos que nos meter em tudo, opinar em tudo, criando discórdia e confusão, não. Mas diante daquilo que eu falei desde o começo, que existem coisas que não podem ter meio termo, ou elas estão certas, ou elas estão erradas. E é diante isso também, pequenas e maiores, coisas de menores importâncias e de maiores. Então nós temos que nos rever. Inclusive, voltando nesse assunto que eu estou sempre lembrando, aos casos de suicídio. A maioria dos casos de suicídio tem atrás a omissão de alguém. Então, precisamos pensar em que momento a omissão é algo bom na nossa vida. Boa noite a todos. Que todos sejam abençoados. Momento do depoimento de fé. Alguém de vocês gostaria de dar um depoimento de fé, uma experiência com a espiritualidade? Boa noite, pessoal. A minha história é meio complexa. Eu cheguei na casa como visitante, depois fui ficando, acabei me tornando filha da casa, e nesse meio tempo eu adoeci. Eu tinha problemas com miomas, eu tive um tumor de quase 2 quilos no meu ovário, passei por uma cirurgia onde tinha um grande risco de vida, vim para os trabalhos médicos da casa, onde toda a espiritualidade falava, calma, não é câncer, você não é nada, você vai passar bem por essa cirurgia. E aquilo ia me corroendo por dentro. Fiz a cirurgia. Realmente, eu não tive câncer. Uma coisa impressionante, meu tumor pesava quase 2 quilos e era benigno. Graças à espiritualidade, às energias benignas desse lar.
E eu tenho muito que agradecer, porque não foram só essas as dádivas que eu recebi na minha vida, foram muitas outras. Se eu começar a enumerar, eu vou passar aqui o resto da noite. E tenho certeza que as próximas que estão por vir vão ter a ajuda de todos daqui da casa. Tenho certeza disso. Tenham fé nisso. E não pensem que é uma coisa que acontece do dia para a noite. Vocês não podem desistir. Persistam na fé, que é o mais importante. E tudo acaba se resolvendo, sabe? Depois de 15 anos eu voltei a trabalhar, depois dessa minha cirurgia. Então vejam bem, quantas graças e dádivas eu venho recebendo. E tenho certeza que, com fé, vocês também vão receber, sim. Tá bem? Boa noite para todos. Então, boa noite a todos. Que todos sejam abençoados e levem para os seus lares as bênçãos que vieram buscar.